No contexto do grande conflito entre o bem e o mal, a Bíblia apresenta dois sistemas religiosos antagônicos, dois sistemas opostos. Um primeiro, que é o povo de Deus, o povo do Cordeiro, liderado pelo Cordeiro. E o outro sistema é liderado pelo dragão, ou seja, Satanás. Veja, por favor, esses dois textos, Apocalipse 12, 17. Então o dragão irou-se contra a mulher, contra a igreja, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, quer dizer, ao povo remanescente fiel, que guardam os mandamentos, isso quer dizer que guardam todos os mandamentos de Deus, e mantêm o testemunho de Jesus, mantêm a fé no Senhor Jesus, mantêm a fé na orientação profética, na orientação dos profetas ao longo da história. Apocalipse 17, 14 diz assim, sobre aqueles que são liderados por Satanás. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão os seus chamados, escolhidos e fiéis. Veja, irmãos, uma luta espiritual entre o bem e o mal. Um povo liderado pelo Cordeiro e outros liderados pelo dragão. Haverá guerra entre eles. A Bíblia apresenta, como já vimos ontem, rapidamente, essa mesma dicotomia com a figura de duas mulheres. Uma mulher pura e fiel e uma mulher infiel, falsa, infiel. O contraste entre as duas mulheres do Apocalipse. Vou ler o texto que está na nossa lição. A mulher pura de Apocalipse 12 está vestida de sol. Ela é adornada com a glória da justiça de Cristo. A mulher impura de Apocalipse 17 está vestida de púrpura e de escarlate. Ela está adornada com falsidade e tradições humanas. A mulher pura tem uma coroa de estrelas na cabeça. Ela é guiada pelos ensinamentos dos apóstolos em sua missão. A mulher impura é adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Ela depende de sua imensa riqueza e adornos externos para impressionar os seus seguidores. Veja, irmãos, a mulher verdadeira, a mulher fiel, a igreja verdadeira, ela é modesta. Ela não é rica, ela não é cheia de adornos, ela não é cheia de riquezas, de obras de arte, de ouro. A mulher falsa, a igreja falsa, precisa disso tudo para seduzir os seus membros, para seduzir o povo. Mas a mulher pura, a noiva de Deus, a noiva do Senhor Jesus, ela é modesta. Mais ainda, a mulher pura está sobre a lua. Ela obtém poder da palavra profética. A mulher impura está sentada em uma besta escarlate. Ela tira o seu poder do Estado ou dos poderes políticos da terra. Veja, irmãos, a igreja impura, a mulher impura, vai estar associada aos governos. Vai ser, na verdade, um poder político-religioso, político, militar, econômico e religioso. A mistura da igreja com o Estado. A Bíblia apresenta, então, irmãos, duas cidades, Jerusalém e Babilônia. Jerusalém como a cidade de Deus e Babilônia como a cidade que faz oposição a Deus. Veja, por favor, o texto da lição. Em Apocalipse, a antiga cidade Babilônia é considerada um tipo ou um símbolo da Babilônia do tempo do fim. Nas profecias do Apocalipse, Babilônia representa um falso sistema religioso com características semelhantes à da Babilônia do Antigo Testamento. Os princípios que guiavam a antiga Babilônia são a estrutura subjacente da Babilônia moderna e espiritual. Então, irmãos, para entendermos o que a Babilônia espiritual fará, quais serão as atitudes da Babilônia espiritual, nós devemos voltar na história e ver quais eram as atitudes da Babilônia física, da Babilônia histórica, e ver qual era a relação dela com o povo de Deus, como ela se relacionava com o povo de Deus, qual era a relação dos babilônicos, dos caldeus, com os hebreus. E assim, então, nós vamos ter uma ideia de qual será a posição da Babilônia espiritual no final dos tempos.
Apocalipse 14:8, a mensagem do segundo anjo, diz assim: caiu, caiu a grande Babilônia, que a todos deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. Que Babilônia é essa, irmãos? É a Babilônia espiritual, a Babilônia político-religiosa dos últimos tempos. E o que ela fez? Ela deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. O que é prostituição, irmãos? Prostituição é adultério. Prostituição, em termos espirituais, são as falsas doutrinas introduzidas por esta igreja, por esse poder político-religioso, para enganar os filhos de Deus. Apocalipse 17, 1 e 2. A grande condenação da meretriz. Essa mulher vestida de escarlate é considerada como uma meretriz na Bíblia. Com ela se prostituíram e se embebedaram os reis da terra. Se prostituíram como? Com doutrinas falsas. E se embebedaram, isso quer dizer perderam a razão. Quando alguém está alcoolizado, irmãos, ele perde a razão, faz coisas que não faria normalmente, mas toma atitudes erradas. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Eles se embebedaram com os reis da terra. Veja o texto da lição da escola sabatina. Essa mulher cavalga em cima de uma besta escarlate. A Bíblia a chama de prostituta. Ela deixou o seu verdadeiro amor, Jesus Cristo. O apóstolo João nos traz uma representação figurada de um sistema religioso apóstata que tem poderosa influência no mundo. Observe o enunciado. Esse poder é aquele ao qual os reis da terra se prostituíram e os que habitam a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição, conforme Apocalipse 17, 2. Embriagaram-se. Isso significa sempre algo negativo na Bíblia. E prostituíram-se. Isso é símbolo de falsos ensinamentos, falsas doutrinas e falsas práticas. Tudo isso, irmãos, é produzido em Babilônia espiritual, nesse poder político religioso, coordenado, liderado pelo dragão, pela velha serpente, por Satanás. Por que é que isso acontece? Que é para enganar o povo, irmãos. Para que o povo não seja fiel a Deus. Para que o povo seja fiel a tradições humanas e não à palavra de Deus. É muito bom, irmãos, poder estudar na Bíblia isso e poder ver que nós devemos manter a nossa fidelidade a Deus. Mas como mantemos a nossa fidelidade a Deus? Mantemos a nossa fidelidade a Deus sendo fiéis e obedientes à palavra de Deus, conforme ela está escrita na Bíblia Sagrada, conforme ela está escrita pelos apóstolos, conforme ela está escrita no livro do Apocalipse. Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa encontrar alegria quando encontramos na palavra de Deus quais devem ser as nossas atitudes no tempo do fim. Que a palavra de Deus sirva de orientação para mim e orientação para cada um de nós nesses momentos finais da história desse mundo. Que Deus esteja com cada um de vocês.